Segundo Reis 19:32. Você que achou, diga amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, o rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nimrod, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararate, e Esre-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Até aqui, palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é palavra de livramento, palavra de confiança, palavra de segurança. Tua palavra é eterna, foi estabelecida mesmo antes do mundo ser criado. E, ó Deus, até hoje, nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum acento dela foi modificado, porque a Tua palavra é fiel. Nós pedimos, Pai, que nessa noite a Tua palavra seja aplicada nas nossas vidas pelo poder do Teu Espírito Santo. Aplica a Tua palavra em nós, de modo que sejamos parecidos ou que nos tornemos parecidos com Teu Filho Jesus, pois esse é o desejo do nosso coração. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, como é bom estarmos aqui na casa do Senhor, vendo tanto rostinho bonito, tantas pessoas que nos visitam nessa noite. E você que já é membro de Marechal, você pode ter certeza, gente, tem muito visitante hoje. Então você vai ter trabalho no final do culto, amém? Você vai ter o trabalho de conhecer uma pessoa que você ainda não conhece, para a glória do nosso Deus. Irmãos, esse texto é um texto desafiador. E todos nós passamos por muitos desafios. Nós, brasileiros, aqueles que não desistem nunca, nesse momento estamos passando por desafio. Irmãos, quem diria há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, que a seleção brasileira estaria com medo da seleção japonesa? Quem diria que nós teremos a incerteza se passaremos ou não de fase de grupo, porque os japoneses podem nos vencer, e é uma possibilidade real, é um adversário real. Eles têm organização tática, têm disciplina, eles jogam com muita seriedade. Sim, às vezes desafios vêm contra nós e nós sentimos a vontade de correr, de voltar para trás, de ir embora. Deixa eu abrir meu coração com vocês. Nós temos pequenos grupos aqui em Marechal que se reúnem nos lares. Então, graças a Deus, mais de 15 casas semanalmente são abertas para que nós busquemos a Jesus juntos. E isso é uma bênção. Existe uma casa, um grupo pequeno em particular, que é o grupo do nosso irmão Rafael, que é liderado pelo irmão Ielmo. E esse grupo é um grupo de homens. Então os homens vão lá, batem papo, conversam, falam da Bíblia, aprendem, mas tem uma particularidade. Às vezes, por motivo de trabalho, o próprio anfitrião não está em casa, mas ele já deixa a chave com o líder da célula. Fala assim: olha, você pode ir lá, abre a porta. Então a gente que vai nessa célula se acostumou ao seguinte: a gente chega lá, não precisa gritar, você abre o portão e entra. E aí você vai para o encontro, você vai para a célula. Pois bem, sexta-feira fiquei até um pouquinho mais tarde na igreja, conversando com algumas pessoas, orando com os irmãos, e mesmo atrasado, falei: vou para a célula, vou lá para o grupo. Peguei o carro, estacionei na frente da casa e fiz como é de costume. Abri o portão, entrei, fechei o portão. Irmãos, quando eu fechei o portão, eu senti um movimento na minha perna, aqui embaixo. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Aí, do jeito que eu fechei o portão, eu abri de novo o portão e dei 2 passos para fora e fechei. Quando eu olhei, estava lá o cachorrão. O cachorro era forte.
Era aquele cachorrão forte, assim, olhando para mim. Eu olhava para ele, saindo, tranquei o portão, consegui fechar a porta. Falei, Jesus, gelado. E o cachorro olhando, eu olhando para o cachorro, e aí eu gritei. Eu falei, Rafael e Elmo. Mas os irmãos não me ouviram, estavam lá compenetrados lá atrás. Irmãos, eu sei que telefone descarregado. Irmão Jorge estava lá também, telefone descarregado. Não, mas estava comigo não, ele estava lá dentro. Ele não passou o sufoco do cachorro não. Eu peguei e fui embora para casa, já estava tarde. Aquele adversário, cachorrinho lindo, é um cachorrinho, não latiu, mas aquele adversário, pela sua simples presença, me colocou no meu devido lugar, me intimidou. Eu fui embora para casa. Assim também, esse texto parece apontar para nós que existem guerras e adversidades nas quais passamos pela vida. Esse texto aqui é um texto muito especial, porque o Ezequias era um rei que andava segundo a vontade de Deus. Ele não era um rei que aborrecia o Senhor, ele não era um rei que não se importava com o Senhor, ele não era um rei que não priorizava o Senhor. Ele era um rei que andava segundo a vontade de Deus, diferente do seu pai. O pai de Ezequias se chamava Acaz, e esse foi um rei que se entregou à idolatria. Acaz não andou nos caminhos do Senhor. Então o normal é que, se eu aprendi o comportamento ou o mau comportamento com o meu pai, eu vá reproduzir esse mau comportamento. Afinal, como dizemos popularmente, filho de peixe, peixinho é. Mas isso não funcionou para Ezequias. O pai de Ezequias andou em caminhos que não agradavam a Deus. Ezequias não. Ezequias tinha aliança com Deus. Outro detalhe importante relacionado a esse rei, porque ele era muito jovem. Ele era um rei muito novinho. Ele tinha apenas 25 anos de idade quando começou a reinar sobre o povo. Irmãos, 25 anos de idade é um menino, né? Um garoto muito novo. Eu cheguei para uma irmã e falei, irmã, já estou completando 46 anos de idade. Aí os adolescentes falam assim, tio, 46, tá velho, hein? Mas eu falei para uma irmã da igreja, falei, estou completando 46. Ela falou, 46, o irmão é um menino. Eu com meus 46 anos de idade, eu fiquei com a palavra da senhora e não com a palavra dos adolescentes. Aquilo guardou no meu coração. Mas o rei Ezequias era um jovem, e ele poderia ter ido pela cabeça de qualquer um. Ele era um rei e jovem, tinha dinheiro, tinha poder, tinha autoridade, mas mesmo jovem, ele tinha a sua vida aos pés do Senhor. Tinha relacionamento com Deus, ele priorizava o Senhor. Ei jovem, ei adolescente, não importa a sua idade, você pode ser bem jovenzinho, o mundo pode estar querendo te chamar para um monte de coisa, sabe? A vida que de fato vale a pena é a vida vivida na presença do nosso Deus. Nós devemos entregar a vida ao Senhor o quanto antes. Irmãos, havia uma história no passado, alguns pregadores contavam essa história, diziam assim, sabe qual é o melhor momento para você entregar a sua vida a Jesus? Aí perguntaram, qual o pregador? Ele disse, 3 minutos antes da morte. 3 minutos antes da morte. E aí ele fechava a palavra dizendo, mas como você não sabe quando serão 3 minutos antes da sua morte? Ninguém é que sabe. Entregue a vida a Jesus agora. Irmãos, eu entendo a intenção desse pregador, mas eu não concordo com essa afirmação. Sabe qual é o melhor momento para entregarmos a vida a Jesus? Quanto antes, o melhor. Porque viver com Jesus é muito bom, ter relacionamento com o Senhor é muito bom, ver um Jesus que muda a sua vida, que tira toda a sua dependência das coisas desse mundo e que na verdade te leva para um relacionamento mais profundo, para uma vida plena, para uma vida verdadeira, é muito melhor do que estar em qualquer outro lugar. É uma canção que diz assim, eu poderia estar em tanto lugar, eu poderia estar em qualquer lugar. Até o rapaz do trem, ele vai falando, quando ele vai vendendo a bala, eu podia estar roubando, podia estar fazendo aqui, mas eu estou trabalhando. Irmãos, eu não poderia estar em lugar nenhum, porque não existe lugar melhor do que esse nesse momento. Não existe. Nós estamos aqui reunidos com o povo de Deus, em família espiritual, na presença do Senhor. Não tem nada melhor que isso, nada melhor do que isso. O rei, ou nós jovens, ou os jovens, devem amar a presença do Senhor. Não são 3 minutos antes da sua morte. Não. É o quanto antes você puder. Assim que a palavra do Senhor for revelada a você, entregue a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Certa vez a minha esposa perguntou para mim, algum arrependimento do casamento? Eu falei assim, tenho. Ela falou assim, qual? Eu falei,
casei muito tarde, casei com 22 anos. Se pudesse, casaria contigo com 18. Porque quanto mais tempo, melhor. Quanto mais perto, melhor. Irmãos, assim também é com o Senhor. Quanto mais estamos na presença do Senhor, melhor. Então, exemplo de Ezequias, busque o Senhor. Aquele rei, ele buscou o Senhor com seriedade. A Bíblia diz que quando o rei buscava o Senhor, ele removia os altares de outros deuses, porque a partir daquele momento, o povo se dedicava num culto somente a Deus, somente a Yahvé, somente ao soberano de Israel. Ezequias fez isso, ele agiu dessa forma. E o texto, mais no capítulo 18, do versículo 1 a 6, vai mostrando para a gente que andar na presença do Senhor encheu aquele homem de autoridade, encheu aquele homem de poder espiritual. Ele não era mais qualquer pessoa, ele era alguém que agora conhecia o Senhor. Seu povo era escravo. Israel ou Judá tinha sido escravizado pelos assírios, mas na presença do Senhor, pelo poder do Senhor, Ezequias disse assim: eu não servirei mais os assírios, nós não serviremos mais os assírios. E ele foi lá, se revoltou contra o rei da Síria e parou de pagar tributos àquele rei. Irmãos, quando nós encontramos verdadeiramente com Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós não podemos mais ficar servindo ao rei da Síria. Muitas vezes o rei da Síria vem contra nós tentando nos escravizar com compulsão, nos escravizar com pornografia, nos escravizar com fofoca, nos escravizar com maledicência, nos escravizar com atitudes de maldade em relação a outras pessoas. O rei da Síria tenta manter cada um de nós escravos, prisioneiros da sua vontade, mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a palavra do Senhor, ela vem sobre nossa vida: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tenho uma notícia boa para você: o Filho está entre nós nessa noite e Ele quer libertar a sua vida, Ele quer te libertar de tudo aquilo que tem tentado te aprisionar. Hoje é a noite, esse é o tempo aceitável do Senhor. O rei Ezequias disse: não servirei mais ao rei da Assíria. Se revoltou, fez uma rebelião política, e a partir daquele momento ele começou a andar na presença do Senhor. E aí, irmão, é só vitória, né? É só alegria? Nem sempre. Essa semana eu conversava com uma cristã e eu vi o seu processo de conversão. Ela se converteu, vi a mudança que Jesus fez na vida daquela moça, daquela jovem. O casamento dela, ela se casou, regularizou a sua situação, levou o marido para a igreja, os dois envolvidos. Só que o marido dela trabalhava promovendo eventos, e todos os eventos que ele promovia tinha bebida alcoólica, tinham coisas que não agradavam ao Senhor, músicas que somente afastavam as pessoas do relacionamento com Deus. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus começou a falar ao coração daquele rapaz. Ele disse: isso não é trabalho para mim, isso não é lugar para eu estar, eu não tenho que promover esse tipo de coisa, eu não quero mais. Abriu mão do seu equipamento, vendeu tudo o que tinha, abriu mão dos seus contatos e foi procurar um outro tipo de emprego. Arrumou? Não arrumou. Aquela menina disse: olha, tá difícil, eu estou tendo que trabalhar mais. Ele está correndo atrás, pegou um caminhão, está fazendo frete, mudança, não é a mesma coisa que ela, mas olha, eu vou te dizer uma coisa: eu creio em Deus, porque Deus tem sustentado a nossa família e não tem faltado absolutamente nada, e eu creio que esse tempo vai passar. Irmãos, a conversão genuína é diferente. Às vezes o crente tenta falar de Jesus de um jeito tão bobinho, dourar tanto a pílula, que quando a gente oferece um evangelho para a pessoa não crente, o evangelho parece até que não é evangelho. Mas o evangelho, quando ele é oferecido na sua essência, existe um compromisso de Deus com aquele evangelho. E quem sustenta a palavra não somos nós, mas é o próprio Deus. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio da tribulação, nós podemos confiar no Senhor.
Esse ensinamento que aprendi com essa pessoa parece que foi algo que Ezequias também aprendeu na palavra de Deus, porque o rei da Síria começou a se movimentar. Na verdade, ele atacou o reino do norte, o vizinho do norte, a terra de Israel, de Samaria, e dominou aquela terra. Ele entrou no território de Judá e dominou a maioria das suas cidades. Agora, o rei da Síria estava nos portões de Ezequias, na porta de Jerusalém. O que fazer? Às vezes, o nosso coração fraqueja. Às vezes, o nosso coração é falho. Quando nós vemos as dificuldades, nós às vezes duvidamos do nosso Deus, nós duvidamos do seu poder. Sabe, você sabe que em todas as coisas, quando Deus está te direcionando, você está tranquilo na mão do Senhor. Mas quando o problema vem, às vezes as pernas ficam bambas. Faz lembrar aquele cachorrinho que estava entrando lá atrás de mim, ou eu entrando na casa do cachorro, a perna fica bamba. Não é diferente com Ezequias. A Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. Mas sabe por quê? Porque ela sinaliza para mim e para você que apesar de sermos imperfeitos, apesar de sermos falhos, apesar de termos uma fé que muitas vezes é vacilante, quem cuida de nós e nos sustenta é o próprio Deus. Não foi assim que o texto do Novo Testamento relata? Um jovem se jogava no chão, endemoniado, possuído por demônios. O pai dele, quando procura Jesus, diz: olha, os seus discípulos não puderam expulsar o demônio que aflige a vida do meu filho. Se tu podes, faça isso. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então aquele pai, reconhecendo a sua fé falha, disse: me ajuda na minha falta de fé. Irmãos, quantas vezes nós precisamos nos aproximar do nosso Deus e dizer para Ele: Jesus, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha limitação. Para de bancar o super-homem, você não é, eu não sou, nós não somos. Senhor, me ajuda, porque eu sou falho, mas na força do seu poder eu posso resistir a qualquer tentação, na força do seu poder eu posso superar qualquer obstáculo, na força do seu poder a incredulidade não tomará conta da minha mente. Me ajuda na minha pequena fé. Ezequias vacilou. Quando ele viu o exército o cercando, ele mandou uma mensagem para o rei da Síria e disse: o que você quer? O que você quer para ir embora? O que você quer para não invadir a cidade? O rei pediu uma quantia exorbitante de ouro, 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro. Ezequias, para conseguir aquele ouro, ele teve que arrancar o ouro do templo. Ele foi lá, raspou as economias. Depois tirou o dinheiro do CDB, do CDI, tirou o dinheiro da aplicação toda, não tinha mais, tinha ouro na parede do templo. Ele foi lá e tirou o ouro da parede para mandar para o rei da Assíria. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão: não se faz trato com o diabo, não se faz trato com o inimigo das nossas vidas. Marido, é só uma vez. Esposa, é só uma vez, ninguém vai saber. Adolescente, você está dentro do teu quarto sozinho, seus pais estão lá fora, acessa o que você quiser na internet agora. É só uma olhadinha, é só um pecadinho, é só uma vez. Irmãos, não se faz trato com o diabo, não se faz trato com o inimigo das nossas vidas. Ezequias fez. Mandou todo o ouro que estava no palácio. O resultado: Senaqueribe pegou o ouro e, como recompensa, separou as suas 3 melhores tropas de elite e preparou o ataque contra Jerusalém. Ele não cumpriu a palavra. Irmãos, o inimigo de nossas vidas é mentiroso. Na verdade, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Quando eu era garoto, menino na igreja, a gente gostava de música. Então, música de garoto, menino na igreja é meio revolucionária, porque na juventude tem a revolução. Nos últimos dias de férias, eu chamei minha esposa para ver uma programação chamada Canta Rio. 93 é o ano, 1993. Falei para ela, eu estava ali, Quinta da Boa Vista, um monte de jovem. Vamos ver um pedaço aqui do show gospel. E ela sentou lá comigo para ver. Irmão, quando os crentes botavam umas roupas estranhas, aí os crentes iam dançar, a minha esposa começou a rir, eu olhando sério para ela.
Porque está rindo de quê? Isso daí era importante na época. Ela ria, porque na verdade o crente dança muito mal, a gente não dança direitinho, a roupa não estava boa, era uma coisa estranha, era uma guitarra com muito volume, reverberando demais, muito distorcida, era uma música meio estranha, era algo que não era agradável naquela época, que parecia ser agradável naquela época, naquele momento, mas quando nós olhamos do nosso ponto histórico, a gente diz, graças a Deus, a música cristã evoluiu bastante, para a glória do Senhor, de fato, ela evoluiu muito, mas as adversidades que nos encontram, os tempos, as necessidades que vêm contra nós, muitas vezes, elas nos iludem e fazem com que nós tenhamos uma leitura errada do nosso tempo. Ezequias teve uma leitura errada do seu tempo, mandou o ouro, mandou a prata, recompensa, o inimigo da vida dele, o rei da Síria, tentou invadir a cidade e se prontificou para a guerra e mandou os seus 3 melhores generais. O que fazer agora? O que fazer agora? O ensinamento de Ezequias é muito simples para nós, é muito claro para nós. Quando o rei Ezequias é ameaçado, ele recobra o seu relacionamento com o Senhor, ele recobra a sua conexão com Deus. Então ele pega a ameaça e leva para o profeta. O profeta daquele tempo era o líder espiritual, era Isaías. Era alguém que era experimentado, ele tinha tido uma visão maravilhosa. No capítulo 6, versículo 1, ele viu o próprio Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías era o profeta, conhecido por muitos teólogos como o profeta messiânico, porque como poucos, ele descreveu a vida do nosso Senhor Jesus, o nascimento, a crucificação, o sofrimento de Jesus. Isaías era um grande profeta. E o rei levou a palavra para o lugar certo, para a pessoa certa. Hoje, irmãos, à luz do Novo Testamento, nós não temos apenas um profeta, nós não temos apenas um sacerdote. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos um povo sacerdotal, o povo de Deus. Então, quando nós temos problemas, quando nós temos aflições, nós devemos fazer exatamente aquilo que o autor de Hebreus diz, entrar com ousadia diante do trono da graça. Por quê? Porque Jesus abriu um caminho para que nós façamos isso. Então teve um problema, teve uma aflição, você pode colocar diretamente diante de Deus. Aqui, naquele momento, o rei Ezequias compartilhou com o profeta, e isso não te impede de compartilhar com seus amigos para que nós possamos orar juntos. Mas o certo é, no meio da angústia, no meio da aflição, leve o problema até o Senhor. Capítulo 18, verso 19 e 21 mostram muito bem o desprezo que aquele rei tinha, as ameaças que aquele rei fazia. Ele ameaça o povo, ele diz, olha, Ezequias, quem você está pensando que é? Se você chamar o Egito para ser seu aliado, eu vou emprestar carro de guerra para vocês lutarem contra a gente, vocês não vão ter exército para colocar no carro de guerra. O Egito é um caniço furado, ele fura a mão de quem se apoia nele. Ezequias, o Egito não vai te ajudar. O rei da Síria debocha da fé do rei de Israel. Ele diz, olha, você pensa o quê? Que Deus vai te livrar? Os deuses das outras nações não as livraram. E na verdade, Ezequias, deixa eu te contar uma coisa, foi Deus que mandou invadir a tua cidade. Os inimigos de nossas vidas, muitas vezes eles vêm contra nós, menosprezando a nossa fé, menosprezando a nossa força, menosprezando a nossa capacidade de sairmos das situações difíceis. E de fato, irmãos, em nós não há capacidade, mas nós sabemos aonde buscar a força verdadeira, nós sabemos aonde buscar a resposta, a solução verdadeira. E Ezequias sabia disso também. Então sabe o que ele fez? Ficou quieto e mandou que o povo ficasse quieto, porque a sua aflição estava sendo colocada diante do Senhor. O profeta Isaías respondeu a Ezequias e disse, olha, Ezequias, Deus vai proteger essa cidade. Fica tranquilo, não tenha medo, ele não entrará aqui nessa cidade. E depois que Isaías professa essas palavras, acontece um ataque contra o rei da Síria, o exército começa a se dispersar. Ao ver, desesperado, que ele precisa resolver aquela situação do cerco com velocidade, o rei da Síria manda uma carta, e a carta é mal criada. Ele pergunta na sua carta quem é o Deus de Ezequias para tirar Ezequias daquela situação. Uma vez, um menino ia fazer uma prova,
e ele tinha muita dificuldade naquela prova, naquela matéria. E ele orando, ele disse ao Senhor: Senhor, me ajuda a fazer essa prova, porque eu tenho muita dificuldade nessa matéria, eu não consegui aprender essa matéria direito. Então, depois de orar e chorar, aquele menino abriu os olhos e abriu a Bíblia. E ele caiu justamente nesse texto que nós estamos lendo nessa noite. E o texto dizia para o menino: olha, não tenha medo, eu sou contigo. Debaixo da confiança daquela palavra, aquele menino estudou, foi lá, e depois ele disse para mim que passou na prova. Irmãos, as provas muitas vezes vêm contra nós, as ameaças vêm contra nós, o inimigo se levanta contra nós dizendo: olha, o desemprego está batendo na tua porta, a sua saúde não é mais a mesma, você vai morrer. Os seus filhos não te tratam como você deve, eles não amam você, seus netos não se importam com você. Você no Brasil está tão difícil, você não vai conseguir arrumar emprego, passar num concurso você não passará. Irmãos, as palavras que o inimigo de nossas vidas, como flechas ardilosas, lançam contra nós, na verdade, elas cairão por terra pelo poder do nome do nosso Deus. Mas para que isso de fato aconteça, é necessário que nós nos posicionemos. Ezequias se posicionou, recebeu uma carta mal criada, mas a carta dizia assim: seu Deus não pode me livrar, não pode te livrar. Sabe, se eu fosse Ezequias, e quando eu leio exatamente esse trecho na palavra, eu falo assim: legal, agora ele colocou o Senhor na guerra. O rei Senaqueribe colocou Deus na guerra, e quando Deus entra na guerra, ele não perde batalhas. A Bíblia chama o Senhor de Jeová Sabaote, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. O Senhor não perde batalha. O povo de Deus às vezes perde batalha porque anda em desobediência à vontade de Deus, mas Deus não perde batalhas. E naquele momento o Senhor foi chamado para aquela guerra. O Senhor responde de forma tão majestosa para o rei Ezequias, e agora Ezequias pega essa carta, ele vai até o templo, abre na presença do Senhor, apresenta aquilo diante do Senhor. Então vem a palavra do Senhor dizendo: olha, diz para o rei da Síria que eu vou botar um anzol no nariz dele e que ele vai voltar pelo caminho por onde ele veio. Aqui nessa cidade ele não entra, aqui nessa família ele não entra, aqui nesse lar ele não entra, aqui nesse filho não vai ter caos, aqui esse casamento não termina, aqui a porta de emprego não fecha, aqui a enfermidade não tem controle, porque quem controla é o Senhor dos exércitos. Ele falou: aqui não entra, vou botar um anzol no nariz dele. A palavra maravilhosa do Senhor continua, e o texto vai dizendo que ao ouvir o clamor daquele rei, a Bíblia diz que um anjo do Senhor tomou sua espada desembainhada, entrou naquela noite no arraial assírio, e diversas pessoas foram mortas, milhares de pessoas foram mortas em uma noite. Quando os vivos acordaram e viram aquela situação devastadora, fugiram, foram embora, deixaram seus bens, tudo aquilo que eles tiraram do povo de Deus, eles deixaram lá para o povo de Deus poder pegar de volta. Lembra aquela música da comunidade da Zona Sul que diz assim: eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo que e tomei tudo que me roubou. Lembra um pouco essa música, porque aquele exército fugiu da presença do rei de Israel. Na verdade, aquele exército fugiu da presença do rei de Israel. Foram 185 mil pessoas mortas em uma noite. Aí você pergunta assim: Adriano, você acredita mesmo nisso? Eu acredito, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito, porque a Bíblia é uma fonte histórica, é um relato histórico. Então, pelo simples fato de estar escrito na palavra de Deus e ser um relato histórico, para mim é suficiente para ter fé. Mas existe um documento assírio chamado Prisma de Senaqueribe, ou Prisma de Taylor. Nesse documento, nessa pedra, o rei Senaqueribe contou, o rei Senaqueribe da história, ele contou como foram as suas histórias e as suas incursões em guerra. E ele cita que houve um cerco a Judá. Houve um cerco a Judá. E ele disse, até dado momento, ele vai contando a história, ele diz assim: eu enjaulei o rei de Judá como se fosse um passarinho.
Só que por um motivo que ninguém consegue explicar, ele parou de contar a história aí. Ele não conta mais essa história, ele simplesmente interrompeu essa história. Heródoto, o historiador grego conhecido como o pai da história, ele consegue recolher fatos que contam a mesma história, só que numa visão egípcia da época. E os egípcios, eles contam, olha, naquela noite houve uma batalha do rei da Síria, ele se preparou para a batalha contra o rei de Judá, mas ele não conseguiu entrar na cidade, porque numa noite o seu acampamento foi infestado por uma quantidade absurda de ratos. Os ratos roeram os arcos, os ratos furaram os pés, morderam as pessoas. O que os historiadores vão dizer que houve ali uma grande peste de rato, e a peste bubônica alcançou os assírios, e por isso morreu aquela quantidade de pessoas numa noite. Irmãos, o Senhor pode ter usado os ratos, porque o Senhor é Senhor de tudo, mas de fato foi o Senhor quem deu aquela vitória ao exército. Os egípcios podem ter uma percepção, os assírios podem ter uma percepção, mas o que eu quero dizer para você é que o que a palavra de Deus está dizendo é verdade. Ela se cumpriu no passado, ela se cumpre no presente, ela se cumpre hoje na minha e na sua vida. O que eu quero dizer para você nessa noite? Talvez você tenha entrado aqui afligido por diversos pensamentos, diversas questões que já há algum tempo têm martelado e batido na porta do seu coração, trazido instabilidade para você. Isso pode se dar nas diversas áreas da sua vida. Isso pode ser na sua vida emocional, isso pode ser na sua vida acadêmica, isso pode ser na sua vida pessoal. Existem questões que parecem que tem um rei ou um adversário que levanta e grita para você assim: você não vai conseguir, você não vencerá. Assim como foi levantado aquele adversário que se levantou contra o rei de Judá, Ezequias. Mas eu quero dizer para você o seguinte: assim como Ezequias permaneceu firme na palavra de Deus, vacilante, falho, como eu e você somos, mas ele permaneceu na palavra de Deus, ele permaneceu no relacionamento que tinha com o Senhor, ele não abriu mão disso. Assim como ele permaneceu, você deve permanecer também. Assim como Ezequias, ao pegar as ameaças do inimigo, ao invés de se esconder no quarto do medo, no quarto da angústia, da depressão, da solidão, ele pegou aquela carta e levou diante da presença do Pai e disse: Deus, olha o que estão falando de mim. Olha o que estão falando do teu povo. Olha o que estão falando da minha vida. Ele apresentou aquela causa a quem realmente poderia resolver aquela situação. Então, meu convite para você nessa noite: pegue as cartas de acusação contra você, pegue as palavras que têm tentado te parar, coloque ela nesse momento diante do Senhor. Se porventura essas acusações e essas palavras são oriundas do teu próprio erro, do próprio pecado, porque você, como ser humano, pode reconhecer que você é pecador. E de fato o é, todos nós o somos. Mas eu tenho uma notícia boa para você. O apóstolo Paulo diz que a cédula de acusação contra nós foi cravada na cruz do Calvário. E se você ainda nessa noite não o fez, é tempo de fazer, entregar a sua vida a Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Ele é aquele que paga o preço por tua causa, que na verdade pagou o preço do seu pecado. Você é livre para ter um relacionamento com Deus, você é livre para ser cuidado por Deus, você é livre para viver na presença de Deus. O passado não vai te dominar, o teu passado não define quem você é. Quem define quem você é o Senhor Jesus. Você é filho. O Senhor nessa noite te chama para ser filho dele. O rei Ezequias colocou aquela afronta diante do Senhor. O Senhor dos exércitos se levantou do trono. Assim como o rei Assuero, lembra do rei Assuero, da Esté? Se levantou do trono, estendeu o cetro de justiça, agiu com misericórdia, deu graça a favor. Assim também o Senhor se levanta do trono, porque o coração contrito Ele não despreza. O Senhor não despreza o quebrantado. Talvez o que o Senhor queira falar conosco nessa noite é: quebranta o teu coração,
se humilha diante da minha presença. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Mostra para o Senhor a sua incapacidade, reconheça a sua limitação nesse momento e deixa a vitória do Senhor retinir, deixa a vitória do Senhor soar, deixa a vitória do Senhor alcançar, deixa que essa batalha aqui não foi de Judá, essa batalha aqui foi do Senhor, e o Senhor está querendo dizer para você nessa noite: olha, essas batalhas aí que você está enfrentando não são suas, essa batalha é minha, essa batalha é do Senhor. Entrega a batalha na mão do Senhor, irmão. Entrega a batalha na mão do Senhor, irmão. Entrega a sua vida na mão do Senhor, confia nele. Pagou o preço na cruz. Ninguém te ama como esse Senhor. Ninguém te cuida ou cuida de você como esse Senhor. Ninguém se preocupa tanto com você como esse Senhor. Esse é o tempo, esse é o dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, creia que o mais Ele fará. Ezequias creu e venceu. Você quer vencer nessa noite? Então entrega o teu caminho ao Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero te dar um momento e eu não quero atrapalhar esse momento. Coloca para o Senhor de verdade aquilo que está afligindo o teu coração. Coloca para o Senhor de verdade aquilo que está afligindo a tua vida. Você ouviu palavras duras ameaças. As ameaças são psicológicas, te afetam. Coloca diante do Senhor. Entrega para Ele. Entrega na mão dEle. Porque Ele vai cuidar de você. Ele, como ninguém, cuida de você. Senhor, diante da Tua presença nós estamos nessa noite. Muitos aqui quebrados pela palavra que eles ouviram quando saíram de casa. Quebrados, Senhor, pelas circunstâncias da vida, pelas ameaças desse mundo tão incerto que nós vivemos. Mas nós cremos que quando lançamos diante do Senhor a nossa ansiedade, que quando lançamos a nossa causa, a nossa vida, para Ti não há impossíveis. Quando nos alinhamos com o Teu querer, tiramos os altos das nossas vidas e colocamos o nosso coração comprometido em adorar apenas o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ó Deus, não há mais lugar para o medo, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Mas às vezes a gente vacila na fé, os nossos joelhos bambeiam, mas Senhor, vem com o Teu poder, vem com o poder do Teu Espírito Santo e nos fortalece nessa hora, nos dá coragem, Senhor, porque o Senhor é aquele que se coloca do nosso lado, e contigo a quem temeremos? Por que temeremos? Não importa se é o rei da Síria, e não importa o seu currículo de vitórias, e não importa se eles derrotaram ou se ele derrotou os outros deuses. O único Deus verdadeiro é o Senhor, não existe outro. E o Senhor jamais perdeu batalha e jamais perderá batalha. Nós confiamos a nossa vida nas Suas mãos. Confiamos as nossas vidas nas Suas mãos, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Fortalece Teu povo, Senhor. Ergue um exército poderoso que olha e contempla a vitória do Senhor, a vitória do Senhor, a vitória do Senhor nas nossas vidas. É o que nós pedimos nessa noite, agradecidos em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai,
a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Amém?